Existe uma figura na história que é puro mistério e poder: a Rainha de Saba. Pense bem, uma monarca cuja sabedoria foi lá e desafiou um dos reis mais famosos de todos os tempos. A história dela foi contada e recontada por milênios, e nesse processo ela se transformou num símbolo de poder, de mistério e até de fé para culturas muito diferentes. Vamos mergulhar juntos nessa jornada para entender como essa figura tão enigmática se tornou o alicerce para nações inteiras. Essa citação da Bíblia, ela já dá o tom da nossa conversa. Captura perfeitamente a essência da história. É um vislumbre do espanto, da admiração que cerca a Rainha de Sabá e já nos adianta que tem muito mais por trás do que a gente ouviu falar. Bem, nosso roteiro hoje vai passar por 3 grandes versões dessa lenda. A gente vai ver como um único encontro foi se transformando, sendo moldado por diferentes culturas para refletir aquilo que era mais importante para cada uma delas. Ok, vamos começar do começo. A versão mais antiga e, com certeza, a mais famosa, a que está na Bíblia hebraica. É aqui que a lenda da Rainha de Sabá realmente nasce. A visita da rainha não foi um passeio, viu? Foi uma missão diplomática de altíssimo nível. E mais do que isso, era um verdadeiro duelo de intelectos. Naquela época era comum que governantes se testassem com enigmas, com perguntas difíceis. Era uma forma de medir o poder um do outro e, claro, de estabelecer alianças estratégicas. E o que exatamente impressionou tanto a rainha? A Bíblia é incrível nos detalhes. Não foi só a inteligência abstrata de Salomão, mas como essa sabedoria se manifestava em tudo. Ela viu a fartura na mesa real, a variedade dos pratos, viu as casas dos oficiais bem construídos, confortáveis, observou a organização dos servos, era impecável, cada um se movendo com uma precisão cirúrgica, todos uniformizados. E por fim, ela testemunhou a grandiosidade dos rituais no templo. O texto diz que ela ficou sem fôlego. Ali, ela percebeu que a sabedoria dele não era só uma ideia, era a estrutura de um reino próspero e perfeitamente organizado. E claro, a resposta de Salomão foi à altura. A troca de presentes foi monumental. A gente está falando de mais de 4.000 quilos de ouro. Isso não era um simples gesto de cortesia, não. Era um símbolo poderoso de respeito mútuo e do início de uma aliança fortíssima entre 2 grandes reinos da antiguidade. É importante notar isso. Na sua origem, a história é sobre admiração política e intelectual. Uma aliança. Ponto. Não tem romance, não tem filho, mas a lenda estava só começando a ser escrita. Agora vamos dar um salto no tempo e no mapa para ver como essa história se transforma. Ela vira nada menos que um épico de fundação nacional, lá na Etiópia, tudo documentado no livro sagrado deles, o Quebra-Nagast. E aqui, aquela rainha anônima da Bíblia finalmente ganha um nome, Naqueda. E com um nome, a história dela ganha um peso diferente. Ela se torna o pilar da identidade de uma nação inteira, a origem da sua dinastia imperial mais importante. A trama aqui é impressionante. Salomão mostra uma astúcia incrível. Ele serve para Maqueda um banquete bem apimentado para dar aquela sede, sabe? Aí eles fazem o juramento. Ele não a tomaria à força, contando que ela não pegasse nada que pertencesse a ele. Adivinha o que acontece? No meio da noite, Maqueda acorda com sede e bebe um copo d'água. Pronto, Salomão declara o juramento quebrado, argumentando que a água era o seu bem mais precioso. E assim, uma visita diplomática se transforma na história de origem da dinastia salomônica da Etiópia. E a história vai muito além. Não se trata apenas de uma linhagem real. Segundo o Quebra-Nagast, Menelik I, o filho dos 2, trouxe de Jerusalém o objeto mais sagrado de Israel, a Arca da Aliança. Isso simbolizava uma transferência da bênção divina. Era como dizer que a Etiópia era a nova terra escolhida, a nova Sião. Então, de uma história de diplomacia, passamos para uma de amor e linhagem. E agora, a lenda dá mais uma virada. Na tradição islâmica, o foco muda completamente. Agora o tema é fé e conversão. Nessa versão, a rainha, agora chamada Bilquis, não busca sabedoria. Ela é uma adoradora do sol. A iniciativa parte de Salomão, que, ao saber do reino pagão dela, manda uma mensagem bem direta, convocando-a a se submeter ao único e verdadeiro Deus. A dinâmica aqui é totalmente invertida. Não é rainha testando Salomão com enigmas. É Salomão que a desafia com uma série de milagres, tudo planejado, para mostrar que o poder dela era terreno, limitado, enquanto o poder dele vinha de Deus. Esses testes foram feitos para impressionar e, ao mesmo tempo, para humilhá-la.
Primeiro, ele simplesmente transporta o trono dela de Sabá até o seu palácio, num piscar de olhos. Depois, ele a engana com o piso de vidro tão polido que parecia água. Um truque para testar a percepção dela e, como a gente vai ver, algo mais. Pois é, o truque do piso de vidro tinha um propósito oculto. Era para verificar se os rumores de que ela tinha pernas peludas, um sinal de associação com demônios naquela tradição, eram verdadeiros. Esse episódio é super simbólico. Representa a submissão do poder feminino e pagão, visto como algo selvagem, à autoridade monoteísta de Salomão. E a história termina com a submissão total e a conversão de Bilquis. O final aqui não é uma aliança, nem um herdeiro. É uma nova fiel declarando sua fé. Ok, com 3 narrativas tão fortes e tão diferentes, o que a gente pode concluir sobre a rainha histórica e o legado que ela deixou? A gente vê claramente como cada cultura pegou a história da rainha e a moldou para refletir seus próprios valores. Para os hebreus, o foco era sabedoria e diplomacia. Para os etíopes, a origem de uma linhagem sagrada. E para os muçulmanos, o poder da fé sobre o paganismo. Essa é a pergunta de $1 milhão. O debate histórico sobre a localização exata do reino dela continua firme e forte até hoje, e existem evidências arqueológicas que apontam para 2 lugares principais. O mundo acadêmico se divide. Muitos estudiosos acreditam que o reino ficava onde hoje é o Iêmen, que era o coração da Rota das Especiarias. Por outro lado, a tradição etíope, apoiada por achados arqueológicos importantes, defende com unhas e dentes que as origens dela estavam na África. Mas, no fim das contas, independentemente da realidade histórica, a Rainha de Sabá se tornou muito maior que isso. Ela virou um símbolo poderoso, multifacetado. Ela representa a liderança feminina, uma ponte entre culturas, a busca pelo conhecimento e até o fundamento da identidade de nações inteiras. Por que será que a Rainha de Sabá continua reinando na nossa imaginação, hein? Talvez seja porque a história dela é como um espelho. Um espelho que reflete as nossas próprias buscas, por sabedoria, por poder, por fé. Um enigma que, mesmo depois de 3.000 anos, continua nos fascinando e nos convidando a decifrá-lo.